E aí, pessoal, hoje eu trouxe para vocês a correção da atividade anterior sobre a significação das palavras. Então, vamos lá. A gente tem, então, os exercícios e eu vou passando pelos slides e a gente vai conversando sobre. Então, a questão 1. Assinale a alternativa cujas palavras substituem adequadamente as palavras e expressões destacadas abaixo. Passou-me sem atenção que a sua intenção era estabelecer uma diferença entre os ignorantes e os valentes corajosos. Então aqui, gente, a questão correta é você assinalar a letra B. Então você vai trocar sem atenção por despercebido, diferença por discriminar, incipientes por ignorantes e os valentes por intimoratos. E aí, gente, ó, cuidado para não confundir, tá? Incipientes com S e incipiente com C. Incipientes com S são, pelo dicionário, a gente vai entender que é o não sapiente, ignorante, tolo, nécio. Incipiente com C, que inicia, que está no começo, inicial, iniciante, principiante. Na questão 2, o apaixonado rapaz ficou estático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônima de quê? Observando aqui, a gente tem um estático com X. Então, o sinônimo de estático com X é admirado, tá, pessoal? Então, a gente precisa também tomar cuidado para não confundir que estático com X é caído em êxtase, causado por êxtase ou envolve êxtase, encantado, enlevado, maravilhado, admirado. Estático com S é sem movimento, parado, imóvel, sem desenvolvimento, sem atividade, paralisado. Na questão 3, então, tá pedindo para vocês indicarem a alternativa errada. Então, na letra A, as pessoas mal educadas sempre se dão mal com os outros. Letra B, os meus ensinamentos foram mal interpretados. Na letra C, vivi maus momentos naquela época. E na letra D, temos que esclarecer os mal entendidos. Então, qual seria a errada aqui, gente? Letra D. Por quê? Nós temos, então, mal com U e o mal com L. Então, mal com U, que se distingue pelo caráter ruim, moralmente condenável, dando a fazer maldades, que se compraz com o mal praticado. Então, homem mal, que é contrário de bom, tá? Então, vamos observar aí, tá? Então, mal com U é contrário de bom. Mal com L quer dizer o seguinte, ó, de modo irregular, é ruim, diversamente do que convém ou do que se desejaria. Então, tem um exemplo, as reformas sociais caminham mal, de maneira imperfeita, incompleta e insuficiente. Outro exemplo, ela domina mal o idioma. Então, mal com L é contrário de bem. Na questão 4, os sinônimos de exilado, assustado, sustentar e expulsão são, respectivamente. Letra A, degradado, espavorido, suster e proscrição. Na questão 5, trate de arrumar o aparelho que você quebrou e costurar a roupa que você rasgou. Do contrário, não sairá de casa neste final de semana. Então, as palavras destacadas, então, podem ser substituídas por quais palavras abaixo? Questão certa aqui, gente, a letra B. Consertar, coser e senão. Só que nós temos um porém. E a gente precisa lembrar e entender que nós temos conserto com S, conserto com C. Vai dizer o seguinte, conserto com S é fazer voltar à forma, refazer ou recompor o que apresentava defeitos, estava mal feito ou precisava de modificações, necessitava de ajuste. Então, conserto com C pode ser um acordo entre pessoas, pode ser estar em harmonia, em acordo, pode ser um pacto, uma reunião, conjunto todo. Então, a gente tem um exemplo aí, o Brasil no concerto das nações. Também, gente, não esquecendo, quando eu utilizo concerto, também pode ser em relação a uma sinfonia, a um concerto de sinfonia. Coser com S, coser com Z também tem diferença, né? Então, coser com S, gente, é juntar os pontos feitos com agulha e qualquer tipo de linha. Coser com S é costurar. Coser com Z é de cozinhar, né? E aí a gente tem um se não separado, que vai se tratar da ocorrência de uma conjunção se que carrega o significado de caso não, quando não.
Na questão 6, gente, tá lá, ó, assinale a alternativa que vai preencher corretamente as lacunas da frase abaixo. Então, da mesma forma que os italianos e japoneses, espaço, para o Brasil no século passado, hoje os brasileiros, espaço, para a Europa e para o Japão, a busca de uma vida melhor. Internamente, aí aqui deveria ter um espaço, mudam para o sul pelo mesmo motivo, né? E aí, gente, qual é aqui a letra correta que se encaixaria nesses espaços? Então, a letra A, né? Então, da mesma forma que os italianos e japoneses imigraram para o Brasil no século passado, hoje os brasileiros emigram para a Europa e para o Japão à busca de uma vida melhor. Internamente, migram para o sul pelo mesmo motivo. E aí também, para a gente não errar, existe diferença entre imigrar, emigrar e migrar. Imigrar, estabelecer-se em país estrangeiro, em geral, definitivamente. Emigrar, sair de um país para viver em outro. E migrar, mudar periodicamente de lugar, região, país e etc. Então, há um erro também aqui, gente, de grafia em uma dessas questões. Qual aqui estaria errado? Então, vamos lá, letra A, eu, Cláudia, trabalha na seção de roupas. Na letra B, hoje haverá uma sessão extraordinária na Câmara de Vereadores. Na letra C, o prefeito da cidade resolveu fazer a cessão de seus rendimentos à creche municipal. Letra D, voto na 48ª sessão da 109ª zona eleitoral. Qual que tá errada? A letra D, pessoal, tá? A gente tem uma diferença entre sessão com S, C cedilha, sessão com C e 2 S, e que a gente vai ver agora, ó. A sessão com um S e depois 2 S, ela quer dizer que tempo ou período em que uma assembleia, um congresso, um corpo deliberativo ou consultivo se mantém em reunião estudando, discutindo, resolvendo ou deliberando acerca de fatos ou questões. Fica aí a dica também para vocês pesquisarem o significado de sessão com S, C cedilha, sessão com C e 2 S. Na questão 8, a gente tem lá, ó, assinale a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. Então, a gente tem, ó, A, espaço, da greve era espaço, mas o líder dos trabalhadores iria espaço mais uma vez. Então, qual das respostas abaixo encaixaria perfeitamente nos espaços acima? Então, seria a letra C. A deflagração da greve era iminente, mas o líder dos trabalhadores iria reivindicar mais uma vez. Então, a gente também precisa tomar cuidado, tá, gente? Aos significados dessas palavras que devem ser usadas. Então, a gente tem lá, ó, deflagrar é fazer arder ou arder intensamente em meio às chamas, explosões, etc. Ou fazer aparecer ou surgir repentinamente, incitar, provocar, irromper. Eminente significa muito acima do que está em volta, proeminente, alto, elevado. Iminente, que ameaça se concretizar, que está a ponto de acontecer, é próximo, imediato. E reivindicar, que intentar demanda para reaver o que está na posse de outrem, tentar reaver, readquirir, recuperar. E aí as demais palavras dispostas na atividade a gente não deve utilizar, tá, pessoal? E aí, gente, nessa questão 9, foi pedido para vocês assinalarem a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. Porém, houve um erro, quando eu busquei essa questão no site, em que não havia espaçamento na frase, então eu não consegui também encaixar, mas como eu já tinha colocado, eu deixei. Seria então certo aqui a letra D para vocês. E aí eu botei aqui, ó, só para vocês terem conhecimento, a gente vê que esperto com S é aquele que percebe tudo, é atento, vigilante. Experto com X, que quem conta com experiência própria, que ou quem é especialista em determinado assunto. Taxado, gente, com CH, que é de taxar, com CH, por censura ou crítica em, desaprovar, por taxa em alguém, ou em algo ou em si próprio, apontar-lhe defeitos, acoimar-se,
taxado com X, de taxar com X, cobrar tributo, imposto sobre, fixar o preço, o valor, tá? Então, cuidado aí com as diferenças, hein, pessoal? E aí a gente tem a questão 10, assinale a letra que preenche corretamente as lacunas das frases apresentadas. O ladrão foi pego em espaço quando tentava levar espaço quantia devida a uma espaço bem em frente ao banco. Então, qual a questão ali a gente conseguiria também encaixar as palavras corretamente na frase? Então, seria a letra C. O ladrão foi pego em flagrante quando tentava levar vultosa quantia devido a uma colisão bem em frente ao banco. Então, gente, a gente precisa definir também. Ó. Nós temos flagrante, que tem o significado de visto ou registrado no próprio momento da realização, que não pode ser contestado, que é evidente, manifesto, incontestável. A gente tem o fragrante, que significa que exala bom odor, aromático, cheiroso, perfumado. Aí tem também, gente, a palavra vultoso, que é considerável, de tamanho exagerado, em excesso, um valor vultoso de dinheiro, despesas vultosas. Tem também a palavra vultuoso, que possui os olhos salientes, os lábios e o rosto avermelhados e inchados, que sofre de vultuosidade. Colisão, choque de dois corpos, batida, trombada, choque, colisão de automóveis. E aí, gente, a coalizão, contrato de cooperação que de modo verbal ou escrito é feito entre partidos na tentativa de consolidar um objetivo em comum, por exemplo. E aí a questão 11 tem lá, o objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e estimular a socialização. Ocorrerá o acento grave indicativo de crase no caso de o verbo em destaque ser substituído por, né? Então, como que a gente vai trocar aí? Vai ser levar, tá? Então, o objetivo é aumentar o tempo ao ar livre deles e a levar a socialização, ok? Na questão 12, assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido da palavra em destaque no seguinte excerto. Os pacientes podem frequentar e ainda convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas. Qual, então, seria a palavra que a gente conseguiria substituir ali pelo ainda? A adição, tá, gente? Ó. Os pacientes podem frequentar e ainda adicionar, convidar amigos e familiares para ajudar a plantar ervas. Tá, gente? Ó. Fiquem ligados nos nossos próximos exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar e-mail ou mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp ou até mesmo no privado, ok, pessoal? Beijos e até mais!